Aleluia, obrigada, Pai, por esta noite gloriosa, pela ajuda do Espírito Santo, Senhor. Ele é o nosso fortalecedor, ajudador, amigo fiel. Nós te rendemos graças por libertação, cura, salvação, pela unção do Teu Espírito entrando nos lares e aqui também nesse ambiente. Senhor, muito obrigada. Eu dependo do Senhor. Cada irmão que me ouve também depende do Senhor, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Jesus. Agora e para sempre. Amém. Você pode sentar. Então, amados, a gente teve um tempo ausente, mas posso te garantir, não foi coronavírus. Amém. Algumas pessoas pensaram que a gente estava com coronavírus. Não estávamos. E se tivéssemos, a gente diria, sem nenhum problema. Porque você que teve não tem que se condenar. Amém? Porque nós estamos nesse mundo. E outro dia eu falei sobre que ainda existe esse efeito da queda de Adão. Quantos lembram? Então o diabo está aí rondando. Ele talvez não pegue numa área, mas pegue em outra. Às vezes pessoas são fortes numa área, outras não são. E a gente não está aqui para condenar. Graças a Deus que você pegou o corona, mas você agora está com a coroa de glória. Alguém entendeu? Corona é coroa, mas você não tem coroa de vírus. Você tem coroa de glória. Amém? Então quem teve, ele livrou do laço do passarinheiro. E quem não teve, ele está também livrando. Amém? Então não foi, a gente precisava descansar. Eu estava muito exausta, aí eu tirei uns dias para dar uma parada. Mas a gente já voltou. E vai começar a semana inteira com um monte de live. Amém? No final a gente vai botar o cartaz. Amanhã a gente começa uma série de live com mulheres no profético. Ah, você não se animou. Live com mulheres no profético. Amém? Daqui a pouco a gente vai botar o cartaz. Então, tem uma palavra que veio muito forte nesses dias que eu estava lá descansando, né, que é sobre despojos. Amém? Vamos tomar de volta os despojos. Mas primeiro nós vamos, talvez eu ensino nessa noite. Primeiro nós vamos entender o que é despojo. E alguns casos em que Deus liberou os despojos para o seu povo. Amém? Vocês estão animados? Então, despojo significa alguns conceitos. Aquilo que se tirou do inimigo depois da vitória. Amém? Só no conceito você tem que se alegrar. Aquilo que se tirou do inimigo depois da vitória. Amém? Quantos sabem que nós já somos mais do que vencedores? Esta é a verdade, não importa onde estamos, a situação que estamos passando, já somos mais do que vencedores. Despojo também significa, no conceito de dicionário comum, recompensas por uma batalha vencida, ou sobras de guerra, ou bens de conquistas, adquirido após o guerreiro ter vencido as guerras. Amém? E tomado do seu adversário, que na maioria das vezes está morto ou feito prisioneiro. Tudo isso são despojos. Só para a gente ver, olha, são sobras de guerra ou bens de conquista que são adquiridos após o guerreiro ter vencido toda a guerra. Amém? Há mais de 2000 anos atrás, alguém venceu a guerra por nós. O Senhor Jesus venceu todas as guerras. A guerra de pandemia, a guerra de vírus, a guerra de situação econômica difícil, a guerra da saúde, né? Todo tipo de luta ele já venceu. E aqui diz, amados, se você olhar em Colossenses 2,15, falando sobre a obra da redenção, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, né, lá na cruz. Jesus, há uma revelação, Paulo recebe uma revelação de que todos os nossos inimigos, inclusive a condenação, a culpa, o medo, os pecados, o próprio diabo, Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Como? Despojando publicamente, pegou de volta tudo que o diabo havia roubado da humanidade. A humanidade ainda está presa, cativa, mas a igreja não. A igreja precisa entender que tudo que é do Éden, antes da queda do homem, tudo que Adão desfrutou, tudo isso nos pertence.
E Jesus, ao vencer Satanás, triunfando dele lá na cruz, após sua morte e ressurreição, assentando-se à direita do Pai, ele despojou todo o inferno, despojou o diabo de tudo que ele havia nos roubado. Satanás tinha roubado a vida eterna do homem. Satanás tinha roubado a saúde perfeita do homem. Satanás tinha roubado o domínio, o poder de conquistar do homem. Ele tinha roubado também os bens, as riquezas. Porque se você quer saber como é que Deus quer na sua vida, nós temos que olhar para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, até a queda do homem, ali é o plano original de Deus para nós. Se alguma coisa estiver fora, é porque ainda não tomamos de volta os despojos. E só se toma de volta pela fé, porque, amados, Jesus já conquistou. Mas sabe que a gente pode passar a vida inteira aqui, ir para o céu e nunca tomar posse daquilo que Ele já conquistou? Então, há uma necessidade de hoje nós entendermos o que são esses despojos e começar a atacar. Olhe bem, nós entramos no segundo semestre do ano. Amém? E eu creio plenamente. Sabe que uma corrente de favor divino está correndo ao nosso favor. Eu creio plenamente, amados, que esse segundo semestre é um semestre de ataque. Talvez no primeiro muitos foram intimidados. Talvez no primeiro muitos ficaram com medo. Talvez aquilo que era tão esquisito, tão obscuro, ninguém nunca tinha lidado com uma situação como essa. E muitas vezes a própria igreja ficou acuada, intimidada, não sabia o que fazer. Mas entramos no segundo semestre, amém? Nós precisamos lembrar que agora vai ser um semestre de ataque, onde nós vamos literalmente pegar de volta tudo que o diabo roubou. É por isso que essa palavra é uma palavra profética. Você tome posse de cada coisa que eu vou falar, porque isso é profético. A partir de hoje é noite de nós começarmos a tomar um por um, cada milímetro que o diabo roubou na nossa vida. Nós vamos pegar de volta. Entramos na estação dos despojos, pegar de volta tudo que Jesus conquistou. A Bíblia diz em Gálatas 4, que o herdeiro, enquanto ele é menor, mesmo tendo uma grande herança, ele não conhecendo, ele permanece como menino. E às vezes a igreja está assim, por não ter esse conhecimento, essa revelação, mas ter uma revelação de que nós não somos mais meninos, nós somos considerados por Deus como herdeiros, e herdeiros têm que tomar posse, herdeiros têm que desfrutar, herdeiros têm que pegar tudo que Jesus conquistou. E muitas vezes a igreja está agindo como criança, e os despojos estão lá, e nós não estamos pegando cada coisa. Sabe que você pode estar aí me ouvindo, ter uma grande herança, alguém que morreu, deixou para você, mas porque você não conhece, você está passando por privações, quando você tem essa grande herança para desfrutar. Por quê? Porque faltou o conhecimento, faltou a revelação. Esta é uma noite de revelação, onde nós vamos identificar, amados, Deus tem falado comigo acerca disso, e eu não vou parar. Eu estou que nem Neemias, homem como eu fugiria, mulher como eu fugiria. Você não vai fugir, a partir de agora é tempo de ataque. Estão comigo? Aleluia, é tempo de ataque. Estamos entrando no segundo tempo do jogo, como dizer assim. Amém? De repente no primeiro tempo foi 0-0. Mas estamos entrando agora para ganhar. Atacar para ganhar. Com revelação. Esses despojos me pertencem. Eu vou pegar de volta. Você vai sair daqui muito animado. Entre com expectativa nesse segundo semestre, amados. Amém? Nós vamos virar o jogo. Eu vou dizer de novo. Nós vamos virar o jogo. Desde o início dessa pandemia que Deus disse para nós que Ele estaria transformando toda maldição em bênção, que Ele estaria anulando prognósticos, que Ele disse para nós que nós iríamos superar todas as coisas e ainda voltar de mãos cheias. Nós não iríamos sair dessa crise de mãos vazias, amém? Vamos ver alguns casos de despojos na Bíblia. Um bem interessante, está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 36, diz assim: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor.
Amém? Graça, olhar favorável. Temos que levantar o dia pensando dessa forma. Eu tenho um olhar favorável, eu tenho a graça do Senhor. Amados, vocês me conhecem, sabem que eu sou a favor do trabalho, eu sou a favor da diligência. E alguém te dá uma oferta, alguém ligar para você pedir o número da tua conta. Vocês estão entendendo, amados? Porque nós estamos entrando em uma estação de favor. Tudo aquilo que o diabo nos roubou, nós vamos tomar de volta. E aqui diz, olha, esse contexto aqui é o quê? O povo no Egito há mais de 430 anos. Talvez nem tinham mais esperança. Mas de um dia para a noite a chave virou. Deus mudou as coisas. Sabe? E a gente tem que todo dia estar com essas expectativas. Viver além das expectativas do mundo. Viver com expectativas em Deus, que a qualquer momento a chave vira. Não, você não entendeu, a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser amanhã cedo. Amém? Você tem que entrar nesse segundo semestre atacando as trevas. Aleluia. Fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. De maneira que estes lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Quando você vai olhar no hebraico, é da palavra despojar, vem do hebraico natsal, que significa tirou, saqueou. Amém? Resgatou, recuperou. Desembaraçou-se. Amém? Despojar isso. Se tem alguma área da sua vida que está embaraçada. Essa revelação do despojar. De que você vai tomar de volta os despojos. Significa que isso tudo vai se desembaraçar. Não me pergunte como, mas é uma questão de fé. Amém? Você vai saquear. Sabe que para você saquear, você tem que ter um posicionamento. Tem que fazer alguma coisa, nem que seja confessar a palavra. Chamar a existência, agir. Sabe? Poder da ação, poder de agir. E saquear tudo. Vai saquear o quê? Aquilo que você não está vivendo, que deveria viver como está no Éden. Aquilo que não tem sido abundância na sua vida, conforme Jesus falou. Eu estava conversando com o pastor Samuel e ele disse que o profeta é do Fresne, que hoje está com o Senhor, esposo da Nancy do Fresne. Um dia ele falou que Jesus apareceu para ele e disse que a igreja dele ainda não entrou na plenitude de desfrutar de toda a abundância. A igreja do Senhor ainda não conhece o que é tomar posse da abundância. Quem sabe hoje, você recebendo a revelação de que existem despojos para você, e você vai ter que ir lá e saquear. Quem sabe não é hoje que nós vamos começar a desfrutar da abundância que existe liberada para nós. Porque tudo começa com a revelação. Uma revelação traz revolução. Eu vou repetir, uma revelação traz revolução na nossa vida. De repente é hoje que você vai começar a desfrutar da plenitude de ser igreja, de ser cristão. Aleluia. Libertar, tirar, saquear. Saquear tudo que o inferno nos roubou. E aqui eu vou mostrar outras passagens. Porque tem uma coisa que Deus falou esses dias para mim, que eu quero compartilhar com vocês sobre essa área de despojar. Mas vamos ver algumas passagens para começar a entrar fé no seu espírito. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem somente por ler. A fé vem pelo ouvir. Você lê, fala, e a sua própria fala você ouve. E aí vem fé para o seu coração. E aí que vai para a sua mente e renova. É onde vem a metanoia. Ou seja, não basta apenas ler. Nós somos chamados para ouvir. Fé vem
Cada vez que eu falo, se eu começar a dizer hoje, existem despojos para eu pegar e eu vou atacar, eu vou tomar de volta tudo que era para ser para a minha vida, tudo que Jesus conquistou. Começa agora fé ser liberada em você. Amém? Começa agora uma energia, né, sendo liberada, uma força sobrenatural, chamada fé bíblica. Então aqui em 1 Crônicas, capítulo 26, 27, eu quero colocar alguns pontos sobre despojos, diz assim, verso 27, dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Nós vamos pegar tudo de volta que é nosso, mas vai ter um propósito no nosso coração. Vamos dedicar ao reino. Alguém está entendendo? De repente, amadas, motivações precisam mudar. Por que que nós queremos enriquecer? Por que que queremos ser pessoas de destaque? Por que que queremos mais e mais? Tem que haver um propósito santo. Aqui diz que eles tomaram dos despojos e dedicaram, vocês estão aí? Para a conservação da casa do Senhor. Ou seja, para o reino de Deus. Cristão não pode apenas pensar em prosperar para seu bel prazer. Tem que pensar em desfrutar de uma vida abundante, mas também para a conservação do reino de Deus. Um dos segredos dos judeus prosperarem, um dos segredos, amados, é porque eles pensam em enriquecer para solidificar a nação de Israel. Para injetar recursos, riquezas na nação judaica. E é por isso, é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos que Deus faz com que eles enriqueçam. Tem que haver esse propósito em nosso coração. Uma vez que eu descubro que tem despojos, tem bens lá que são meus, que nunca deveria ter saído de mim, mas que o diabo roubou, e agora é hora de eu pegar de volta. Eu também tenho que ter no coração, é para injetar no reino. É para aplicar no reino de Deus, para construir um reino aqui na terra para o Senhor, para expandir. Vocês estão comigo, amados? Louvado seja Deus. Nós precisamos entender que estamos expandindo nesses dias. Deus está expandindo coisas dentro de nós. Eu vou dizer de novo. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que antes você não pensava em algumas coisas. E você começou a pensar. Sementes de grandeza sendo expandida por dentro. E uma vez que começa a se expandir por dentro, só tem uma consequência: se exteriorizar por fora. Tudo começa por dentro. Você pode não ter R$1 agora. Você pode até estar sentindo dores no seu corpo, mas você está começando a se expandir por dentro, com expectativas para esse segundo semestre. Amém? E entender que os despojos, tudo que era nosso, vai voltar para nós. Nós vamos atacar. Diga para o teu irmão, vamos atacar. Não, você não falou. Diga, vamos atacar. É um tempo de recobrar, de recuperar. É um tempo de haver um estorno daquilo que perdemos. Vocês estão entendendo? Quem sabe o que é um estorno? Quem trabalha no banco sabe. Né? Alguma coisa entrou na sua conta errada e houve um estorno. Você fez uma transferência indevida e aí volta para a tua conta, porque você errou alguma coisa. Foi o que? Estornado. Amém? Foram para a conta do diabo, que não deveria ter ido. E agora está sendo estornada para nós. Aleluia! Fique pronto para os estornos. Aleluia. Vamos a outro versículo. Salmo 68, verso 12. Rei de exércitos fogem e fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Despojos estão chegando até para aquelas que acham que não tem uma profissão. Dona de casa, que cuida de criança, que lava a roupa, que vai em casa, que faz comida. O Senhor está dizendo para você também: tem despojos para você ter e repartir. Estão entendendo? Todas as classes sociais vão receber despojos. Vão saquear, vão pegar de volta. Vão ter estornos.
Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Provérbios capítulo 1, verso 13. Diz assim: acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Encheremos de despojos a nossa casa. Vamos voltar para o conceito. Encheremos de resgates, de recuperações, de desembaraços a nossa casa. Encheremos de recompensas por causa de batalhas vencidas a nossa casa. Amém? Encheremos de bens preciosos. Fique pronto para começar a ver chegando presentes para a sua casa. Você nunca teve aquela geladeira, está chegando. Você visualizava aquela máquina de lavar, está chegando. Você visualizava uma sala bem bonita, passava pelas lojas e ficava olhando, meu Deus, que sala é essa? Está chegando os despojos. Porque aquilo que era para o povo de Deus, que só os filhos do diabo estão desfrutando, Deus está dizendo, é tempo de despojar o inferno. É tempo de trazer tudo que é bom, as melhores coisas para encher as casas do povo de Deus. Eu tenho que crer, amados. Nós temos tudo é pela fé. Salmos, deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 9, verso 3. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. O povo se alegrava quando recebia aquelas coisas que eram deles de muito tempo, e que o diabo tinha roubado, que os inimigos de guerra tinham roubado. Mas que alguém, um guerreiro forte, tinha ido lá, matar todos os inimigos e trazer tudo de volta. A Bíblia diz que eles se alegravam, exultavam. Exultar é gritar, brados de alegria, em repartir. E não ficar apenas milionário, rico, bem-sucedido, mas pegar aquilo que recebeu de Deus e repartir. Esse é o segredo, amados, de todos os dias você encontrar despojos, tesouros escondidos, riquezas encobertas. São despojos, vocês estão entendendo? Repartir, aqui diz bem claro, que exultam como quando repartem os despojos. Em Deuteronômio 20, verso 14, só ouça. Mas as mulheres e as crianças, e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti. E desfrutará o despojo dos inimigos que o Senhor Deus, teu Deus te deu. Olha que coisa, eles iam para uma guerra, Deus dizia, vocês vão conquistar terras. Está aqui, Moisés, Deuteronômio é somente uma recordação de tudo que já havia sido escrito em Levítico. Recordação da lei, o povo precisava recordar do que Deus tinha falado. Moisés estava perto de partir e começou a reescrever a lei, mostrando para eles. E ele disse, olha, mas as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver naquela cidade, todo o seu despojo, ou seja, todos os seus bens, vocês vão tomar para ti. E vai desfrutar, diga desfrutar, o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Desfrutar do despojo dos inimigos. Sabe que quando a gente pensa em despojo, pensa só em dinheiro, ouro e prata. Mas eu posso dizer que despojo também são grandes profissões. Mentes brilhantes. Que por gerações e gerações foi roubado do povo de Deus. As mentes brilhantes foi dado ao povo do mundo. Mentes que têm ideias que revolucionam uma nação. Pessoas que têm uma criatividade que você diz, como é que pode? Eu sou crente e não pensa assim, ele tem essa criatividade. Porque você ainda não tinha tomado uma revelação, recebido uma revelação de que aquilo é seu e que você precisa tomar de volta pela fé. Não é você matando a pessoa. É se posicionando, dizendo, essa ideia é para mim. Essas invenções são minhas. Amém? Essas inovações são para mim.
essas estratégias, esses projetos, não é para filho do diabo, é para a igreja. Ideias revolucionárias, não é para aqueles que não têm temor a Deus, não é para aqueles que não têm aliança. O nome disso é despojar. Porque o diabo roubou aquilo que Adão tinha, uma mente brilhante. E enquanto a igreja não se posiciona, essa mente brilhante está indo para homens e mulheres sem Deus. Mas a igreja precisa ter uma atitude, pegar de volta pela fé, saquear, sabe, nas orações proféticas, decretar: essa ideia é minha, Pai, aquilo que já está planejado nos céus, para a humanidade aqui na terra, aquelas invenções, Pai, que vez por outra a gente vê alguém que não tem aliança com o Senhor se levantando com essas invenções. Essas ideias são para nós. Eu pego de volta no reino espiritual. Às vezes a gente fala, mas não tem nem noção do que está falando. Mas é profético. É coisa que Deus está expandindo a nossa mente. Pastor Hermes falou há pouco instante sobre ketchup da Heinz, né? Aquela invenção. É o mais caro, para quem gosta é o melhor. Um é R$2, 3, ele é 12, 14, 15. Mas todo mundo compra. Alguém teve uma ideia. Você precisa receber ideias. Tempo de pandemia é tempo de despojar o inferno. A maior rede de carros do mundo não tem um carro. É a Uber. A maior rede de hotéis do mundo não tem um quarto de hotel. A INB, não é isso? Mais ou menos isso. Pense sobre isso. Essas ideias não é para o mundo. O nome disso são despojos. O que é que acontecia? Tinha uma guerra. Eles não somente matavam todos os inimigos, mas Deus dizia: traga todos os despojos. Pega de volta. Isso aí é seu. Você vai vencer a guerra e ainda enriquecer com o que eles ajuntaram. Eu vou repetir. Você já venceu a guerra e ainda vai enriquecer com a transferência de riquezas. Mas isso é para crente ousado, determinado, que se posiciona, que diz: é meu, eu não abro mão. Eu renunciei o mundo, eu renunciei a minha carne, pois eu quero desfrutar do melhor desta terra. Só tem uma forma: se posicione despojando o inferno. E quando deixar embaraço enredar você, você não vai desfrutar desses despojos. Mas como eu disse, despojar também é se desembaraçar, é sair da intimidação. Se for preciso o dia inteiro, você confessa: eu tenho de volta o que me foi roubado. Eu nasci para reinar, não é só para cantar, é para viver. Eu nasci para ser destaque, eu nasci para ser um sucesso. Eu nasci, sabe, para andar na vitória de Cristo. Por isso que eu sou mais que vencedora. Se precisar todo dia, você vai dizer. Outras passagens. 1 Samuel capítulo 30, verso 16 a 21. Tem uma revelação tremenda aqui. Quando Davi voltou e a cidade dele, Ziclag, estava simplesmente queimada. E as mulheres tinham sido roubadas. A cidade estava em pranto. No verso 16 diz assim: apareceu um rapaz, né, e guiou Davi até o território dos amalequitas, que tinham sido os amalequitas que tinham roubado, que tinham queimado a cidade. E Davi estava lá chorando, eu já contei sobre isso a vocês. Mas enquanto ele estava lá se lamentando, nada aconteceu. Porque lamento, amados, a única coisa de lamento que é bom é a lamentação de Jeremias, que tem as revelações. Mas ficar o dia todo se lamentando: ai de mim. Sabe aquela famosa vitimização? Isso não te leva a lugar nenhum. Enquanto Davi estava sentado, chorando, nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que ele recobrou força, se levantou e disse: quem vai comigo?
Quem vai comigo lá no terreno do inimigo? Mas Davi literalmente podia morrer mesmo. A gente está entrando espiritualmente, é pela fé. Onde tem o Espírito de Deus que vai à nossa frente, onde tem anjos do Senhor, a vitória já é garantida. Quando ele se posicionou, apareceu alguém que veio lá e disse onde era o acampamento dos amalequitas. E aqui diz, e descendo o guiou, eis que eles estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram das terras dos filisteus e da terra de Judá. Você está aqui comigo? Eles estavam fazendo festas, comendo, bebendo, se divertindo com o que tinham roubado, tanto dos filisteus como do povo de Deus. Tem gente por aí fazendo farra, fazendo festa, desfrutando de casas de praia, que talvez era para ser você, mandando buscar a melhor comida por telefone, que devia ser você, e que não tem temor a Deus. Era assim que estava. Davi viu aquilo e se indignou. É isso que o diabo faz, amados. Quer mostrar um quadro para nós. Para que ser crente? Amados, por mais que às vezes seja, algumas situações sejam difíceis da gente enfrentar, mas com Jesus a gente consegue. A gente nunca pode querer desistir dele. É um insulto ao Espírito Santo a gente querer desistir. Você não pode desistir, amado. E aqui, ó, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo. A gente estava numa casa de praia descansando, e eu olhando assim, o Senhor dizendo: conte quantas pessoas nesse lugar são crentes. Pelas músicas que a gente ouvia, não tinha como ser. Pelas garrafas de cerveja, muitas vezes no lixo, quando a gente passa a ver nas casas, nas lixeiras, não são crentes. Mas alguém tem que ousar e dizer: esse lugar é meu. Esse lugar não é para filho do diabo estar levando isso, A, B, C, bebendo até madrugada, falando palavrão. Esse lugar é para filho de Deus. Eu quero instigar você, porque é hora de pegarmos os despojos. Davi se dignou: peraí, vamos lá, o Senhor disse que é para a gente ir. Ele foi por causa de uma instrução. Você está recebendo uma instrução de pegar de volta de tudo que te foi roubado. E ele diz aqui, olha: feriu-os Davi. Davi feriu desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Crepúsculo vespertino é mais ou menos às 17 horas, quando o sol está baixando. Diz que ele lutou daquelas 17 horas, mais ou menos, até a tarde do dia seguinte. Até as 14, 15 horas, quase 24 horas lutando. E nenhum deles escapou. Senão 400 homens que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Salvou também as suas 2 mulheres. Esse ponto aqui, grave no seu espírito. Eu peço ao Espírito Santo que impregne isso aqui no seu coração. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também, olhe bem, Davi foi lá, o interesse dele a princípio é pegar as mulheres de volta. E os bens que tinham roubado. Mas aqui diz que ele não ficou nem uma coisa pequena, nem grande. Sabe aquelas coisas que você diz: vou deixar para lá. Não, não é tempo de deixar para lá. Eu vou dizer de novo. Não é tempo de deixar para lá. É dizer: é meu, eu quero de volta. Nem pequena, nem grande. Não vai ficar uma unha. Não ficará uma unha no Egito. Essa pandemia não vai roubar uma unha nossa. Vocês
estão animados mesmo? Eu creio que vocês estão só pensando. Olha, nem pequeno, nem grande, nem o despojo, ou seja, pegou de volta o que era dele, certo? Porque quando eles foram lá e pegaram as mulheres, pegaram também as coisas de Davi, do povo de Davi. Ele pegou de volta, mas ele não pegou somente o que era dele. Aqui diz bem claro. Também, diga também. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Davi não, o exército de Davi não apenas pegou o que os amalequitas tinham tirado de lá. Ele pegou tudo que era dele. Estão comigo? E também coisas que eles olharam assim: rapaz, a gente não tem isso. E isso era nosso. Porque quem tem que comer o melhor da terra é o povo de Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não quero somente o que é meu, eu quero também o que já foi roubado de outras gerações. Existe uma bênção multigeracional. Existe uma bênção de 1000 gerações. Preste atenção, isso é revelação, isso é profético. Quando Deus dizia: se você errar, se você desobedecer, a maldição vai estar sobre a sua casa em 1000 gerações. Quantos lembram disso? Os judeus sabiam disso, mas também eles sabiam que até 1000 gerações a bênção alcançaria. Até 1000 gerações a bênção aconteceria. Estão comigo? Sabe o que significa, amados? Existem coisas, olhe bem para mim. Existem coisas que teus avós, teus bisavós, teus pais não desfrutaram e eram deles. E a hora da gente tomar de volta, e lá atrás, você vai lá no seu tataravô, você vai no seu bisavô, você vai nos seus avós, você vai trazer de volta. Alguém entendeu isso, amados? O diabo está querendo dizer: não, ai, seu pai não teve isso, sua mãe não teve isso. Mas na mente de Deus, 1000 gerações, conte 1000 gerações. Teve alguém na sua família que foi rico, que foi saudável, que teve casamento bem sucedido. É essa bênção que nós vamos buscar lá atrás. Eu não sei se eu estou conseguindo passar, mas é essa bênção. Olha aqui, o que é que diz? 1 Crônica 16:15, preste atenção, amado. Eu lembro que meu pai ganhava muito bem. E pelo que meu pai ganhava, era para nunca eu ter passado privações. Até hoje eu tenho 2 irmãs que ganham excelente pensão. Porque papai deixou para elas como filhas solteiras. Era para a gente ter uma vida muito boa. Era para eu ter os melhores colégios. Era para eu ter roupas boas, casa boa. Mas isso foi roubado. Foi roubado do meu pai, a revelação de que era Cristo. E por causa disso, foi roubado da minha vida. Mas quando eu descobri isso, amados, que existe 1000 gerações lá atrás, alguém da minha geração, alguém da nossa árvore genealógica foi muito bem sucedido. A gente não vai ficar contando: ah, meu avô era riquíssimo. Olha, eu ouvi dizer que o bisavô do meu bisavô era dono de fazenda. Foi? Você descobriu? Pois é hora de você tomar posse. É hora de você pegar esses despojos. Alguém está entendendo isso? Existe uma bênção multigeracional. Existe um legado que é nosso e que a gente não desfrutou. Talvez pais, avós, nossos bisavós não tiveram sabedoria para administrar. Talvez o diabo entrou e cirandou, roubou tudo deles, que era para nós adquirirmos. Mas, amados, ainda que você não tenha no papel escrito, mas existe pela fé, você pegar de volta tudo que o diabo roubou. Eu tenho dito: Satanás, você acabou com a minha infância, você acabou com a infância das minhas irmãs, você acabou com a vida do meu pai muito cedo, pois eu vou tomar de volta. A saúde que ele não teve, eu vou ter. O dinheiro que ele não teve, eu vou ter. Alguém está entendendo, amados? Porque eu posso dizer isso? Porque 1 Crônicas, capítulo 16, verso 15, diz assim: que Deus lembra-se perpetuamente da sua aliança, da
palavra que empenhou para 1000 gerações. Eu vou dizer de novo, Deus lembra da palavra que Ele empenhou para 1000 gerações. De repente você é tataraneto de um grande milionário, de um grande senhor de terras. De repente você é tataraneto de alguém que morreu com 105 anos. Então você não vai morrer novo. Você vai pegar esses despojos, a bênção da longa vida. Quando o diabo começa a dizer, você vai morrer cedo, porque tua mãe morreu cedo, teu pai morreu cedo, Satanás, cala a boca, minha avó morreu com quase 100 anos. Você tem que ir lá atrás e pegar o que foi bênção. Isso é despojar. Cada um aqui que me ouve tem uma história. Eu tive isso na minha infância. Eu ouvi histórias de que meu tataravô, meu bisavô tinha grandes fazendas. E você tem o que? Não tem nada. Você foi roubado na sua herança. Você foi tomado, os despojos seus. Agora é hora de você pegar de volta, de você saquear. Gente, vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Olha outro versículo que confirma. Salmo 105, versos 7 e 9 diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente. O que é perpetuamente? Sempre. Lembra-se sempre da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Talvez você diga, Vânia, eu não recordo na minha casa se alguém foi bem sucedido nos negócios, no casamento, na criação de filhos, se foi bem sucedido na área de saúde. Se você não lembra, você vai lembrar de um avó seu agora. Porque diz assim, olha, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Por que eu posso dizer? Porque Gálatas 3, 13 e 14 diz: para que a bênção de Abraão, vai lá atrás na bênção de Abraão. Se você não consegue lembrar de 10 gerações, de 100 gerações, eu já fui até a 100ª geração atrás. Todo mundo é pé rapado, todo mundo é quebrado. Pois você vai em uma lá do Gênesis. Eu vou falar de novo. Você vai lá no do Gênesis, onde Abraão foi riquíssimo, teve longa vida, ditosa velhice. Então eu posso pegar os despojos, aquilo que o diabo roubou, que de Abraão era para mim e que não chegou na minha casa. Eu vou tomar posse hoje desse despojo. Aleluia. Você entende que porque a nossa vida deve ser sucesso? Existem coisas forçando passagem para se manifestar na nossa vida. Você tem que ser como aquele José que ouvimos de manhã, aquele sonhador. Coisas que Deus colocou dentro de você que parece loucura, mas está forçando passagem para se manifestar. É como se fosse, sabe, uma barragem, está ali, olha. A água enchendo, e vai romper a qualquer momento. Vai romper a qualquer momento. Vocês estão entendendo, amado? Existe coisa dentro de nós forçando, e é nessa época de pandemia mesmo. Você lembra que eu falei que esse segundo semestre é um semestre de ataque, de estorno? A devolução, a restituição de tudo que perdemos. Não somente nesse tempo, mas receber de todas as épocas passadas. Eu vou dizer de novo, não é somente desse tempo não. É das épocas passadas. Você que está em casa, você vai começar a fazer um relatório. Que você vai lembrar de alguém na sua família que foi bem sucedido. Mas se você olhou e não encontrou, você vai lá para o nosso avô, lá atrás, chamado Abraão e Isaac. Você vai encontrar e você vai pegar. É meu diabo, você vai soltar. Porque Cristo te despojou publicamente. O que é despojar? Jesus foi lá e disse: Satanás, me dá de volta. Ele não pediu, ele pegou com violência.
Despojar você não pede permissão não, você arranca. Eu estou arrancando de volta a autoridade que é do meu povo, o domínio que é do meu povo, a saúde que é do meu povo, as riquezas, o ouro, a prata, os dólares que é do meu povo, as melhores casas, os melhores negócios que é do meu povo. Esse não é um discurso positivista não, amados. É palavra de Deus, é fé. É fé, você precisa renovar a sua mente. Você precisa fazer isso todos os dias. Você vai ser aquele que vai se destacar na sua casa. E quando vier perguntar como é que você conseguiu isso, é porque eu me posicionei e eu lembrei que eu tenho um tataravó riquíssimo. E que deixou um meu irmão riquíssimo. Eu tenho um irmão riquíssimo. Eita, você não entendeu. Eu tenho um irmão riquíssimo. Ele se fez pobre para que eu fosse rica. Oh, ele se fez maldito para que eu fosse abençoado. É simples. Até o mais miserável dos homens, até aquela pessoa que está imersa na sarjeta, nas drogas, dormindo lá no meio da rua, se posicionar para Cristo, se quiser Cristo hoje, ele pode reivindicar dos seus tataravós, do seu irmão mais velho. Ele pode dizer: traz de volta os despojos. Solta, diabo, que é meu. Eu disse que é tempo de ataque. Mandar ele soltar. Não adianta conjecturar. Não adianta ficar falando de crise. Como disse o pastor Edilson de manhã. Aquilo que sempre a gente está falando. Você não é economista para estar procurando saber como é que está o dólar. Como é que está o real. Como é que está a bolsa de valores. Você só tem que desfrutar. Você não é, amados, profissional de saúde para estar querendo saber quantos já morreram, quantos estão entubados. Você tem que saber somente: a minha bênção multigeracional é de que eu sou saudável, é que eu sou blindada com o sangue de Jesus. Você não vê Davi doente? Você não viu Isaac doente? Vamos tomar de volta a cura que é nossa, a saúde que é nossa. Durante esse mês eu vou procurar, não sei que o Espírito Santo muda, falar sobre despojos. Porque esse semestre é semestre de ataque. Cada aluno que o diabo roubou, Satanás, tu vai devolver para essa escola. Vai! É um posicionamento. Cada cliente seu se posicione, vai ter que devolver. Tem mais, você não entendeu? Porque eu vou te mostrar agora outra revelação. Grupo de louvor pode subir. Aleluia. Interessante é mais que quando Davi voltou para os despojos. E diz: este é o despojo de Davi. Sabe o que ele fez? Ele repartiu. Não só com quem foi para a guerra, mas para quem ficou. Quem ficou com a bagagem. Vocês entenderam isso? E ele não só repartiu com quem ficou com a bagagem apenas. Ele começou a mandar para cada cidade. Será que era pouco ouro? Será que era pouca prata? Será que era poucos bens? Vocês estão entendendo? Pode ler depois em casa. Olha o propósito da gente tomar de volta tudo que é nosso. Repartir com outros. Disseram: Davi, não. Eles não foram para a guerra. Davi disse: não. Tão quanto é o valor dos que foram para a guerra, será de quem ficou. Porque ficou cuidando das bagagens. O galardão não é somente quem está aqui no púlpito. É que é para também quem está nos bastidores. É para quem está na intercessão. É para quem está no portão olhando os carros. Amém? É para quem está em departamento infantil. É para quem está na mídia. Meu Deus, você não está entendendo. Se você entendesse, fazia a coisa com zelo, com alegria. Porque na ótica de Deus, os despojos não é somente para quem foi para a guerra. É para quem fica também na posição de vigilância. 2 Crônicas 20. É um versículo muito conhecido. Quando Josafá teve medo, uma crise, uma guerra, uma pandemia. Ele teve medo, amados, e propôs buscar a Deus. Quando o medo bate, só tem uma saída: vai buscar o Senhor. E Ele vai dar estratégias que parecem loucura. Onde é que uma guerra se vence tocando trombeta? Só Deus pode fazer isso. Você vai começar a se ver fazer coisas que você nunca pensou, que parece até ridículo, mas foi Deus que mandou. Avance.
Foi Deus que mandou, avance. Olha o que ele diz. Vieram Josafá e o seu povo. Você sabe que eles foram para a guerra. Com trombeta, Deus disse, vai lá. E eles voluntariamente decidiram, vamos adorar o Senhor. E estava lá 3 reinos poderosos. Mas o Senhor disse, fica parado e veja o livramento. Tomai posição. Isso te fala alguma coisa? Se posicione. Para de estar dizendo, porque fulano, isso é colocar responsabilidade para os outros. Não, se autorresponsabilize. Tome uma posição, você tem que tomar posição, ficar firme. Naquilo que você tem ouvido do Senhor há tantos anos como evangélico, como crente. Tomai posição e vede a salvação, o livramento que o Senhor teu Deus vai te dar. Eles creram, um rei creu nisso. E ficou lá adorando ao Senhor. De repente, diz que vieram, Deus colocou emboscadas. Deus colocou confusão no meio, porque é isso que Deus está fazendo. Está sendo liberado emboscadas aí no meio do ímpio. Eles não vão entender o que está acontecendo. Tudo para te favorecer. Veja essas coisas como favorecimento real. Você não vai entender, mas é Deus trabalhando por você. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aleluia bem alto. Aleluia. Quando o Senhor, eles viram lá, eles confundindo, um matando ao outro, os aliados se matando, fugindo. Aí diz que vieram Josafá, verso 25. 2 Crônicas 20, verso 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Eu vou repetir: riquezas em abundância. E objetos preciosos. Ideias preciosas. Conexões preciosas. Você vai ter um encontro com alguém que vai mudar a tua vida. Você só precisa de uma conexão. Eu estou falando pelo Espírito. Você só precisa de uma conexão. Deus sabe a pessoa certa que Ele vai colocar no seu caminho para te beneficiar. Oh! Aí diz assim: tomaram para si, eu grifei isso, tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Tem muito despojo para a gente saquear. Não vai ser um dia só não, é um semestre de saque. Não, você não entendeu. É um semestre de saque. É meu. Aquele cliente é meu. Aquele povo é meu. Aquele salário é meu. Aquela saúde é minha. Muito mais, amados. Porque era muito. Aí diz: ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção. Se alguém disser: irmã, nós estamos num vale. Porque é isso que muitos religiosos estão dizendo. Estamos num vale, estamos no estreito. Não, amado, se tem um vale, é o Vale da Bênção. Eu vou repetir: você pode estar num vale, mas é o da bênção. Eu vou dizer de novo: você pode estar num vale, mas é Vale da Bênção. Não é vale da escassez, não é vale do medo, não é vale de doença, não é vale, amado, de angústia, não é vale de depressão, é vale da bênção. Por que você está nesse vale? Porque já é o 4º dia. Quanto mais eu pego, mais aparece despojo. Quanto mais eu recupero algo, mais aparece algo. Deus me revelou, amados. E quando eu estudava sobre isso, eu passei quase 15 dias sem fazer live, porque eu estava me preparando. Deus me revelou enquanto eu estudava isso, que aqueles que creem nessa revelação
que tomarão de volta os despojos. Até coisas, você vai pegar de volta o que foi roubado, que você lembra. Mas até coisas que você nem sabia que tinha sido roubado. Eu vou dizer de novo. Até coisas que você nem sabia que haviam sido tiradas de você. Sabe aqueles tesouros escondidos? Eles estão saindo à luz. Você vai receber de volta, não somente o que foi tirado de você, mas é até aquilo que você não sabia, que era seu por direito, e que o diabo roubou, que pessoas roubaram, você vai tomar de volta. Não pergunte como, não pergunte a maneira, os comos pertencem ao Senhor, então somente tome posição, fique de pé e adore ao Senhor. Eu estou pronta para pegar de volta coisas que eu nem sabia que era minha. Existem casas que estão com o seu nome, que você precisa tomar de volta. Que inimigos. Veio uma palavra agora. Existem intrusos. Existem intrusos tomando posse de coisas que são suas. Existem intrusos com seus clientes. Eu não sei se alguém entendeu. Eles são seus, não é daquela pessoa. Existem vendas para serem feitas, meu Deus, que não é para outra pessoa, é para você. E intrusos estão tomando. Existem alunos para esta escola, até dia 20, que ele nem sabia que era para estar aqui, mas ele vai estar ouvindo o comando de Deus. Ele vai ouvir uma voz bem, faça o rema, faça o rema, faça o rema. E eles vão entrar aqui, até dia 20. Eu não sei se você está pegando isso. Gente, olha, não é somente pegar de volta a saúde que você perdeu, não. É outras coisas que talvez você tenha aí no seu corpo que você nem sabe, mas que Deus já sabe que você tem. E Ele vai pegar tudinho, até coisas que você não sabe, Ele está trazendo de volta. A tua saúde. Alguém entendeu o que eu falei? Despojando. Pegando de volta, Fabiana. Se você crê, não importa quantas vezes já oraram, não importa quantas pessoas impõem as mãos, tem uma criança que é sua. Tem uma criança que é de vocês. Tem uma criança. Tem uma criança que é de você. Tem um carro que é seu. Tem um carro que é seu. Meu Deus! Tem uma clientela que é só sua e que ninguém vai tomar. Teus concorrentes não vão entender porque perdeu, mas você sabe por que foi. Naquele culto, hoje 5 de julho, você foi lá e saqueou e recapturou, pegou de volta o que é seu. Isso é tomar os despojos. Amém, amados? Vocês foram abençoados. Oh! Aleluia. E Deus tem prazer, amados, de nos exibir. Pense que Deus é exibicionista. A gente que é mãe gosta de exibir os filhos, né? Meu filho faz isso, são os melhores, são os nossos. Papai tem prazer. Eu vou dizer, você não pegou não. Papai tem prazer de exibir você para o mundo. Você como destaque. Papai tem prazer em você ser a próxima Luísa do Magazine Luiza. Eu não sei se você entendeu. A próxima milionária. Oh meu Deus, você entendeu isso? O próximo que cria um McDonald's, você será o próximo. Aquele marido bucha que você teve, Deus diz, olha, não somente te dou um novo, mas você vai tomar de volta, sabe? Não é um marido comum. Meu Deus, não é um marido comum. Não é uma esposa qualquer. É o esposo. É a esposa. Alguém está entendendo? Não é um filho qualquer que vai voltar para casa.
Ah, não, não, não. Alguém que está me ouvindo precisa pegar isso. Você que está aí do outro lado, não é vindo do mesmo jeito. Ele vai voltar com muita coisa, muitas qualidades. Eu sei que você quer correr, quer pular, mas a gente está encerrando. Porque todas as vezes esse mês que eu for pregar, nós vamos trazer mais revelações. Sabe por quê? Mês de julho é mês de ataque. Você vai atacar o que está te atacando. Você vai lá e tomar. Não importa o tamanho do inimigo. A palavra foi liberada. Coisas de 1000 gerações, que era para ser da igreja. Uma igreja que perdeu tanto. Está vindo de volta. Os dons, o poder, as curas, os milagres. Ah, meu Deus. Não é só o avivamento da Rua Azusa. É agora também. Isso é tomar de volta o que é nosso. Amém. Eu vi uma frase. Pense grande. Eu ouvi agora. Pense grande. Pense grande. Alguém precisa ouvir ou aqui ou lá fora. Alguém precisa ouvir. Pense grande. Pense grande. O que foi perdido está sendo restituído. O que foi perdido, se foi abortado, Deus traz de novo a luz. Eis que estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor, que está vindo a luz. Você não está percebendo? Perceba, perceba. Ele está fazendo uma coisa nova.